Acordam. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de manejo de sítio específico, solo e planta. Na aula passada, a gente comentou alguns aspectos relevantes da amostragem de solo, né? Relembrando um pouco, nós temos duas estratégias, né, principais. Uma estratégia é a utilização de uma malha fixa, e essa malha fixa ela pode ter tamanhos variados, né? Mas normalmente se usa aí de 1 a 3 hectares aqui no sul do Brasil, aí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que São Paulo também poderíamos colocar. E já no centro-oeste, aí já se usa malhas maiores, né? E aí eu diria aí de 5, eu vi malhas de até 10 hectares. Isso é malha fixa, né? E, a segundo momento é nós fazermos a amostragem por ambientes produtivos. Então, uma vez que você fez uma amostragem por malha fixa e fez as medidas de correção de solo, elevação dos teores de fósforo, potássio, equilíbrio de cálcio, magnésio, teor de enxofre, micronutrientes. Você fez todo o trabalho, né, de equilíbrio químico deste solo, de correção dos teores, até chegar a um nível crítico. Aí você pode, conhecendo melhor a área, adotar outras estratégias de amostragem de solo, né? Que seria a amostragem dirigida. E essa amostragem ela seria por ambientes, né? E para tanto seria muito importante um mapa de colheita ou imagem de satélite e o próprio conhecimento da área. Agora eu devo dizer para vocês que uma das coisas interessantes da amostragem de solo é a gente fazer antes para conhecer a variabilidade espacial, fazer umas 2 taxas variadas para tentar corrigir os teores e repetir a mesma malha amostral inicial para ver o grau de acerto que a gente teve. E, eventualmente, fazer algumas correções, né? Então, você tem que partir de alguns parâmetros, e esses parâmetros, eles são adquiridos com experiência na região. Então, por exemplo, para K2O, o pessoal trabalha aí com 5 a 6 quilos de K2O para subir 1 ppm de potássio. E de fósforo, depende muito da textura e do pH, mas se trabalha aí para texturas médias, algo em torno de 20 quilos de P2O5 para subir 1 ppm. Agora, esses números devem ser gerados localmente, né? E hoje em dia tem outras técnicas que o pessoal está fazendo, como associar biosolubilizadores, e eu vi alguns resultados assim de empresas de consultoria de agricultura de precisão com valores mais baixos de fertilizante fosfatado e os teores subindo, porque utilizaram estratégias integradas, né? Mas, basicamente, assim, isso é a lógica da amostragem de solo. E a gente pode voltar a esse tema, eu particularmente gosto muito dele, né? Talvez nos seminários de vocês, né? Outra questão é o tipo de amostrador que a gente vai usar, né? Então, lembrar que o trado de rosca em solos arenosos, ele, quando o solo está seco, é muito fácil a gente perder a camada superficial. Então, ter um cuidado especial na amostragem. Nós vimos que o padrão é um raio de 3 a 5 metros em torno do ponto georreferenciado e
e em torno de 5 a 8 subamostras para compor uma amostra composta. A profundidade de amostragem pode ser variável, né? 0 a 10, algumas empresas utilizam, ou pelo menos uma utiliza, que eu conheço, porque, segundo o entendimento, de 0 a 10 você capta mudanças na fertilidade mais rápido do que 0 a 20. Qualquer profundidade pode ser utilizada. Nos Estados Unidos, a profundidade que eles utilizam é 17,5 centímetros. Nós podemos usar 0 a 20, desde que esteja calibrado. Importante é a calibração. Por exemplo, o que significa 10 ppm de fósforo na camada de 0 a 20? Então, se 10 ppm representa o teor crítico, ótimo. Agora, se eu vou fazer uma amostragem de 0 a 10, certamente não é 10 ppm. Poderá ser 15, poderá ser 18. Então, eu preciso uma calibração disso. Muito bem. Isso foi uma revisão assim muito rápida do que a gente discutiu de amostragem de solo. E eu devo dizer que a amostragem de solo é a ferramenta mais utilizada na agricultura de precisão. E, especialmente no Brasil, que os solos são de baixa fertilidade. Nem todos os países do mundo são assim, né? Às vezes você está numa região que o solo é muito fértil, como a região central dos Estados Unidos, o Corn Belt, e aí nessa região faz mais sentido você adotar estratégias como amostragem dirigida, né? Ou áreas que são muito bem adubadas durante muitos anos, né? Outra questão relevante sobre a amostragem de solo, né? É a gente cuidar a época do ano, procurar sempre fazer na mesma, se é pós-colheita de soja, pós-colheita de soja. A questão da umidade, não fazer nos extremos, nem quando está muito úmido, nem quando está muito seco, evitar essas condições. Acho que seria basicamente isso, né? Tem métodos indiretos para amostragem de solo? Bom, isso eu não falei para vocês, vou aproveitar para falar agora, né? Há um esforço de utilizar técnicas de sensoriamento de solo com comprimentos de onda, né? Para fazer um laboratório de solo virtual. Isso começou na Holanda, em outros países envolvidos, e no caso da Holanda, que eu conheci, na África, vários países da África têm muito poucos laboratórios, né? Então, qual era a ideia? Era que tinha um caminhão que você levaria a amostra de solo e em questão de 1 hora, 1 hora e meia, já sairia o resultado. Neste caso, não é feita a análise do solo, exatamente. Você tem um banco de comprimento espectral de diferentes tipos de solo, e com base num comprimento espectral, você sabe que o fósforo deve ser tal teor, o potássio tal, o pH tal. A Embrapa também tem isso. Se vocês procurarem, vocês vão achar isso também. Mas eu diria que isso ainda está em fase de pesquisa. O que mais que eu poderia dizer para vocês? Tem robôs fora do Brasil, né? Japão, especialmente, acredito que na Holanda também, e esses robôs, eles teriam também, baseado nesse tipo
de sensoriamento do solo, né? Eles teriam a capacidade de fazer uma leitura direta. E eu assisti uma palestra um tempo atrás aí de um japonês, um professor do Japão, dizendo que já estavam, para os macronutrientes, eles já tinham uma boa assertividade. Mas o custo disso é muito alto ainda. Então, assim, se vocês têm interesse sobre isso, é uma área talvez de futuro, né? Hoje, eu diria para vocês que o importante é a gente fazer uma amostragem de solo em laboratório, né? Mas eu não posso dizer que daqui a 20 anos vai ser essa a solução. Talvez a tecnologia nos traga métodos indiretos, calibrados com métodos diretos. Hoje a gente já tem um equipamento da Veris que faz isso para pH, condutividade elétrica para determinar pH, associado a uma amostragem de pH diretamente no campo. O método que se utiliza é um método muito parecido com o de laboratório, só que é feito no campo. Eu vou mostrar para vocês isso em alguma aula aí para frente, ok? Outra coisa que eu, fazendo um resumo aí, né? Na verdade, estou fazendo esse resumo meio de improviso aí. Qual o nutriente mais difícil da gente representar com uma malha amostral? O nutriente mais difícil é o fósforo. Por quê? Porque ele tem uma variabilidade espacial muito grande. A gente sabe que a movimentação, a mobilidade do fósforo, tanto horizontal quanto vertical no perfil, ela é muito pequena. E então, se você vai fazer uma amostragem com um trado, você lembra que você está mostrando aí com 1 polegada, né? 2,54 centímetros. Então, tu imagina você fazer uma amostragem só e essa amostragem cair numa linha de semeadura. Então, isso, por exemplo, de uma lavoura do Carlos Alberto, que era de milho. Então, isso aí pode dar um teor muito alto. E então a gente é comum também a gente usar outlayers, né? Valores assim muito fora. Aí a gente desconsidera eles, né? Porque provavelmente tem alguma coisa ali naquele local, né? Às vezes pode ser um depósito de fertilizante, um depósito de calcário na lavoura. Às vezes a máquina, por alguma razão, deu uma descarga de fertilizantes ali que não era previsto, né? E tudo isso pode gerar um valor que não é representativo, ok? Mas essa noite nós vamos falar sobre a segunda ferramenta mais tradicional da agricultura de precisão. E essa ferramenta são os mapas de colheita. Então, eu quero ver se eu acho aqui a minha tela, né? Vai ser um pouco difícil porque eu estou com 200 coisas abertas ao mesmo tempo, mas vamos procurar aqui se eu, se eu a encontro. Achei. Então, confirmem que vai estar compartilhado, por favor. Sim? Alô? Não, não. Pelo Ou, menos para mim não. ai, ai, ai. Vamos de novo, compartilhar. É, share. Agora sim. Agora foi, agora sim. Oh, maravilha. Muito bem. Agora deu certo. Fico feliz. Bom, Greenfield, Greenfield University, em Sisui, foi uma das universidades pioneiras na Europa, né, na agricultura de precisão. Se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar esse material.
Mas essa é a tese de doutorado do Simon Blackmore. O Blackmore é considerado um dos pais da agricultura de precisão no mundo, né? Eu contei para vocês que, é claro que eu li a dissertação dele, eu vou comentar um pouco sobre a tese dele, né? E eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele num congresso, e no happy hour, era aquele momento que estava todo mundo tomando uma cerveja, né? Eu me aproximei dele e fui conversar com ele, assim, né? Dizendo que eu trabalhava o material da tese dele. Ele me recebeu muito bem, né? E me contou que atualmente ele tem uma empresa de robôs. Ele está na área de robótica. Mas antes disso, ele foi professor de agricultura de precisão de várias universidades aí europeias, né? Então, sobre mapas de colheita, aqui o título em inglês, eu vou ajudar vocês um pouquinho, né? O papel dos mapas de colheita na agricultura de precisão. Então, você imagina, nós estamos falando em uma tecnologia de 22 anos, né, atrás, que foi a tese de doutorado dele. O, o orientador dele foi o Goldin, né, e o Bullock. São dois pesquisadores bem conhecidos, né? Muito bem. Então, aqui na dissertação dele, ele tem várias coisas interessantes, assim, que eu vou minimamente falar para vocês, né? Os mapas de colheita, o resultado que sai do mapa de colheita, e aqui nós já começamos a entender as tendências de um mapa de colheita, né? Esse foi a introdução do trabalho dele. Então, o primeiro, ele fez na forma de artigo, né? O paper número 1 era agricultura de precisão, uma introdução, né? Então, aqui ele começa a escrever todos as ferramentas, a aplicação de fertilizantes a taxa variável, pulverização a taxa variável. No artigo 2 ele fala dos princípios de agricultura de precisão, avaliando a significância da variabilidade, isso é uma coisa bastante importante, né? Manejando as fertilizações, né? E aqui ele começa a dar exemplos de cereais no norte da Europa, na América do Norte, na Austrália, o chá na Tanzânia e no Sri Lanka, o arroz no Japão e na Coreia, e também ele mostra os dados do Irã e da Arábia Saudita. A gente vê que o Brasil, nessa época, não estava no mapa, da agricultura de precisão ainda, né? O primeiro mapa de produtividade, que foi a seção 2, o primeiro paper. Então, ele fala um pouco desse mapa, as medições e alguns dados que a gente vai ver, erros em mapas de colheita, que hoje, felizmente, esses erros foram muito diminuídos, correção de dados e, e aí depois desenvolver um algoritmo para corrigir esses erros, interpoladores por ponto, grigagem, verso do quadrado, que é um interpolador que a gente usa bastante. E aí vem uma parte que eu considero bem importante, que é essas tendências da variabilidade temporal. Então, na verdade, quando a gente trabalha com mapas de colheita, nós temos duas variabilidades que vocês têm que entender. A primeira é o que ocorre num talhão. Por exemplo, o Carlos Alberto lá está produzindo 90 sacos, de média num talhão, mas de repente ele cai para 80, depois ele vai para 95. Então, essa variabilidade é a variabilidade
espacial. A variabilidade temporal é assim, bom, é nesse lugar que eu estou produzindo 80 sacos. Como é que foi o ano passado aqui? Ah, o ano passado eu produzi 70. E há 2 anos atrás, 2 anos atrás, eu produzi 50. Puxa, então aquele dado de 80, ou ele está refletindo uma melhoria muito grande que houve naquela região, ou indica que tem uma variação temporal muito grande. Então, o que eu queria dizer para vocês de mapa de colheita, assim, a produtividade de uma cultura, ela é determinada por 54 fatores, né? Acima de 50 fatores. Então, às vezes a gente pensa que é o solo, que é a adubação, mas às vezes é uma interação muito grande de fatores. Por isso que não é confiável você usar um mapa de colheita para querer conhecer tudo o que acontece na sua área. Então, vários trabalhos foram feitos, mas aqui é o início, que ele fala que, no mínimo, a gente teria que ter 3 a 5 mapas de colheita da mesma área para poder ter uma tendência temporal, certo? Aí você vai me perguntar assim, mas professor, dá para misturar milho com soja? Ó, assim, dá. Se você fizer a relativização da produtividade. Por exemplo, se eu produzir 150 sacos de milho, então 150 foi o máximo que eu produzi, é 100%, tá? Ou se 150 sacos é a média, então 150 sacos é a média. O que produzir acima da média vai ser 110, 120. E o que produzir abaixo da média vai ser 90, 80%. Eu faço o mesmo para a soja e faço o mesmo para o trigo. Aí eu coloquei as 3 culturas relativas à sua média. Só que nem sempre o que acontece na soja se repete no trigo, porque às vezes o trigo, especialmente no Rio Grande do Sul, é muito sujeito a doenças. Então, a gente estudou um pouco isso, né? E o mapa, assim, um dos melhores mapas para captar a variabilidade de solo é o mapa do milho. Depois, alguns agricultores me falaram que o mapa de cevada também é muito rico. Então, isso aí, Carlos Alberto, depende um pouco assim do agricultor, do gestor da fazenda, para ele saber quais são realmente os mapas que são úteis, né? Às vezes você pega um mapa que ele teve um ataque de uma cigarrinha, ataque de porco, do porco selvagem, do queixada, né? Então, bom, aí você tem um outro fator. Nos Estados Unidos, os solos são mal drenados, sabe? São solos aluviais. E acontece que se chover demais, às vezes uma zona de alta se transforma numa zona de baixa. E no ano seco, aquela zona que é mais alagada se torna mais produtiva. Então, às vezes, inverte muito isso. E acontece com a nossa várzea aqui. Se você tem uma área mais úmida, num ano de seca ela tende a produzir melhor, mas num ano que chove muito, ela tende a produzir pior. Então, esse tipo de coisa que tem que cuidar. Muito bem. E aí ele mostra vários casos, né? Aí essa parte aqui é bem interessante. Entendendo ou compreendendo a variabilidade. Então, aqui você tem que entender essa variabilidade, né? E nós vamos ver algumas estratégias que ele faz.
Então, basicamente, a variabilidade, né, ele vai classificar ela em mapas com estabilidade temporal e, basicamente, a gente trabalha aí com três classes. Baixa produtividade estável, sempre produz mal. Alta produtividade estável e áreas instáveis, que uma hora se comporta como de alta, outra hora se comporta como de baixa, certo? Então, isso aí acontece, nós vamos ver isso. Então, é, esse mapa de estabilidade temporal é bem importante. E, bom, você vê que a tese do cara foram 162 páginas, ele criou alguns programas de software, etc. Vamos ver umas imagens aqui que eu queria selecionar para você. Se alguém quiser ler aí, fica à disposição, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui aqui é um sensor de altura de plataforma, mas tem uma imagem aqui da colhedora, tá? Então, o que que aconteceu com a Universidade de Cícero? Aqui está a colhedora. Essa é uma massa effectum e como eu disse para vocês, né, nós tivemos a sorte de ter no projeto Aquário, no início, a Massa effectum como parceira e ela trouxe para nós essa tecnologia. Então, embora em São Paulo, a Unicamp, a Embrapa já tinham alguns mapas de colheita, os mapas de colheita que nós geramos no projeto Aquários foram os primeiros, assim, no sul do Brasil, de forma comercial. Quer dizer que a GCO estava trazendo essa tecnologia aqui para o sul do Brasil. E a gente, depois eu vou mostrar para vocês, a gente gerou os primeiros mapas aí de colheita de soja, milho e trigo. Bom, o que que tem que ter aqui nessa colhedora, né? Uma antena de GPS, né? Aqui está a antena, para poder fazer o posicionamento da máquina, né? Então, basicamente, né, nessa época aqui, lá nos anos 2000, a gente fazia uma triangulação de três satélites e tinha um erro de posicionamento e esse erro era corrigido, né? Para a gente ter a posição. Hoje você tem uma constelação muito maior, a precisão da localização numa máquina agrícola melhorou tremendamente, né? Hoje é muito preciso. Mas ainda você pode ter uma base de RTK que o erro muito pequeno. Bom, aqui nós temos os primeiros mapas gerados em 1992 e em 1993. Olhando assim os mapas, é bem diferente do que eu vou mostrar para vocês, né? Mas esses foram os primeiros mapas. Então, aqui em azul é onde produzia 7 toneladas, aqui produzia 6,5, e aqui essas faixas se produzia entre 6,5 e 6. O que que eu digo para vocês assim? É um mapa com baixíssima resolução, né? Mas, assim, foi os primeiros mapas que foram gerados. Depois eu vou mostrar para vocês os mapas nos dias de hoje, que a gente tem uma resolução espetacular aí, praticamente um dado de produtividade a cada 20 metros quadrados. Tamanho de uma sala, a gente tem. Tamanho da sala de vocês aí, a gente tem um dado de produtividade hoje na lavoura, né? Até menos que isso. Mas aqui, você vê que foi o primeiro, né? E outra coisa,
Você poderia combinar esse mapa de produtividade com outros mapas. Um mapa de topografia, declividade do terreno, altimetria, a gente pode fazer isso também. Se você tem, como eu disse, nos Estados Unidos, o tipo de solo, então eu tenho duas variações de solo, eu posso mesclar tudo isso aqui para gerar um mapa de tendência, né? Pode acontecer. Então, esse aí foi o primeiro mapa, e a Master Effects, ela, assim, na Europa, ela teve uma liderança, né? Porque ela foi parceira, ela financiou vários projetos de pesquisa na Universidade de Sisui para desenvolver isso daí. Então, né, aqui ele agradece. Eu gostaria de agradecer a Marcia Félix e o Optimix, né, pelo suporte. E a Marcia, eu achei que vinha aqui, mas não apareceu. Não apareceu o autor que eu queria, mas vai aparecer ele mais para frente. O professor que nos deu os treinamentos aí. Muito bem. Princípios da agricultura de precisão. Então, aqui nós já temos um mapa com uma variabilidade mais detalhada, e aqui ele transformou o mapa de colheita em um mapa de margem bruta em euros por hectare. Então, isso aqui é uma forma bem interessante da gente expressar, né? Então, por exemplo, você pega o preço da soja, ou do milho, ou do trigo, e aqui você entende que nessa região aqui da lavoura você está ganhando 700 euros por hectare, e que nessa região aqui você está tendo 400 euros por hectare. Então, o que que acontece? Tu pode depois fazer o custo de produção, né? E tu entender que nessa zona aqui tu está tomando prejuízo. Então, aí eu vou ter que tomar uma atitude, né? Ou acerto a tecnologia nessa área para ela produzir mais, ou reduzo o custo. E agora, nos Estados Unidos, eles estão fazendo uma opção, às vezes, de não plantar essa área aqui. Então, como eu disse para vocês, os Estados Unidos têm a possibilidade de você arrendar para o governo, né? Que se chama o Conserve Reserve Program, CRP. E esse programa, o agricultor tem direito a 10 a 20% da sua área, ele colocar à disposição do governo e receber essa área aqui como a média da lavoura. Então, se a média da lavoura está produzindo 70 sacos, e aqui eu estava produzindo 50, eu coloco essa área no programa de conservação do governo e recebo pela média de 70. E isso acontece quando o preço da soja, do milho está baixo, os agricultores acabam fazendo isso. E agora tem essas questões de sequestro de carbono, produção de biodiesel. Então, tem vários programas do governo que você americano, né? No Brasil não tem nada disso. Então, no Brasil, a questão é o que que tu faz nessa área que está dando prejuízo. Então, aqui nós temos outro mapa de trigo, tá? Mapa de trigo, e gerado em 1998, né? E aqui era a produção. Então, no caso deles, eles usaram o vermelho aqui como sendo as maiores produções, e o azul como as menores produções. A gente vê que tem bastante variabilidade espacial, embora essa área central aqui está bem uniforme, né? Aqui já foi uns trabalhos bem interessantes que eles fizeram na Tanzânia e no Sri Lanka. O Sri Lanka eu não conheço,
mas a Tanzânia eu conheço. Eu tive a oportunidade de conhecer a Tanzânia. Eu conheci lá lavouras de milho e aqui é chá. Então, eles fizeram também aí, eu não sei se foi colheita manual, né? Mas eles fizeram mapas aí de produção de chá por talhão. É, foi colhido à mão e gerado um mapa. No Japão e na Coreia também, eles fizeram algo parecido aqui com o arroz, não? Então, é, então aqui a gente pode mostrar que no início como é que eles fizeram. Também fizeram com a palma, né? Mapa de colheita de tudo que é coisa, né? E, então você pode ver que o Blackmore ele aparece muito aí, né? Os trabalhos dele, porque ele foi um dos pioneiros mesmo. Então, nós vamos lá para o. Aqui era como é que saem os dados, entende? Então, às vezes você tem dados, isso aqui é o dado que sai, cada pontinho desse é um dado de produtividade, certo? Então, aqui perdeu dados, falhou bastante, né? Então, essa é uma inspeção que a gente pode fazer dos dados que foram gerados, né? Eu vou explicar para vocês aqui o sistema da massa Effexon, aonde que vai o sensor, né? Esse sensor vai no elevador de grãos, como vocês estão vendo aqui, ó. E aqui está o sensor, tá? O que que acontece? O grão é transportado, como vocês estão vendo aqui, pelo elevador, e esse grão é jogado contra essa placa. Essa placa ela sofre um impacto, esse impacto é registrado, e a partir daí, né, é possível você estimar a massa de grãos que está passando pelo impacto numa placa. Então, isso aí é uma célula de carga, né? E esse sensor aí foi um dos primeiros que foi patenteado. Depois a gente vai ver, né? Aí depois surgiu da Ag Leader, da John Deere, com o sistema Green Star Yield Sensor, que está aqui o sensor da John Deere, o Green Star, e esse sensor, né, de novo, é uma placa, né, uma célula de carga, diferente desse da Massa Effects, mas foram os dois, assim, sensores iniciais aí, para você medir. Aí depois surgiu esse outro aqui, que esse aqui é bem interessante. Esse aqui é um fotossensor, uma luz, uma fonte de luz. Quando o grão passa aqui, ele interrompe a fonte de luz. E isso pode ser calculado, né? A interrupção da fonte de luz, e aí a gente estima a produção. E ser usado aí no arroz, né? Se usa em diferentes situações, né? Então, de novo, é bem interessante. E aqui o tipo de estrutura de dados, né? O que que aparece? O nome da fazenda, o talhão que você está colhendo, o ano, o tipo de cultura e uma extensão. No início, era assim que era feito, né? Era registrado na máquina, a gente tinha que descarregar num cartão e do cartão levar para o computador e fazer uma leitura. Tudo isso mudou com o tempo. Hoje a transmissão por Bluetooth. Não tem mais nada disso. Agora,
o tipo de variograma de produtividade, eu queria mostrar para vocês, que é assim, ó, quando a máquina entra colhendo, ela vai enchendo devagarinho, né? Então a gente tem que entender, depois nós vamos ver umas aulas aí do professor que eu cursei lá na Kansas. A máquina até ela sofreu o preenchimento, o grão passar pelas peneiras. Então imagina o grão entrando ali na na ceifa, e depois ele é trazido até as peneiras, ele é peneirado até chegar no elevador. Então, a produtividade ela vai subindo, 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 e depois de um tempo, em segundos aqui, aí ela estabiliza. Então, na verdade, esse período aqui a gente não tem interesse em registrar, porque aqui tem um erro aí, né? E hoje em dia as máquinas são muito. Vou diminuir um pouco o tamanho aqui. Hoje elas fazem tudo isso automático, né? Mas quando a gente iniciou no projeto Aquários aí, a gente sofreu bastante para calibrar. Era uma, assim, era muito agricultor não calibrava a sua máquina. E como é que a gente calibrava a máquina? Então a gente pegava uma cabeceira de lavoura, começava a colher e enchia um graneleiro e mandava, se não tinha uma sapata, mandava para o secador lá, mandava para a balança, né? E aí a gente esperava, ó, eu registrei aqui 2.000 quilos de soja, só que na balança deu 1.500. Então, eu tenho que informar o sistema que quando ela lê 2.000, não é 2.000, é 1.500. Então, a gente sempre tinha que fazer isso. Hoje em dia, os sensores estão tão precisos que a gente não precisa mais fazer isso, né? É impressionante aí como melhorou isso. Mas na época era assim. Então, outra questão que eles se preocupavam muito é a largura, da plataforma. Então, aqui vocês estão vendo que está colhendo só essa parte aqui, ó. Só que a máquina, nessa época, ela registrava como se estivesse colhendo a plataforma inteira. Então, uma das coisas que no início a gente observava era sempre registrar o dado de plataforma cheia. Quando chegava nesse momento aqui, a gente não registrava dados. Hoje, tem sensor que ele já faz a correção automática e diz, não, só estou colhendo 25% da área da plataforma. E já faz a correção. Então, isso aqui era antes e depois dos erros removidos. Olha, aqui, por exemplo, veja só, em azul era uma área de baixa produção, né? Mas não, ela não era de baixa produção real, era baixa produção porque ele estava colhendo só um pedaço da plataforma. Aí corrigiu isso, aí ficou mais lógico o mapa. Então, na época, esse aí era um erro bem importante, né? Então, de novo, é o tempo de preenchimento da máquina com grão, que esse tempo aqui a gente não considera, e o tempo de produtividade que a gente quer registrar é esse aqui. Então, esse tempo aí, antigamente a gente colocava 15 segundos, 20 segundos. Hoje em dia, não precisa. Então, aqui ele mostra alguns sensores de umidade. O da John Deere, Green Star, o da Claas, que é uma colhedora alemã muito boa, e o sistema da Case, o AFS. O da Case eu tive a oportunidade de trabalhar, é espetacular, né? Espetacular. E eu tive a oportunidade de trabalhar também com o da John Deere, que é muito bom também. Então, aqui sai o mapa de umidade. Então, um mapa de umidade aqui foi calibrado para 15%, tá? Então, no início, o primeiro mapa de colheita do projeto Aquários, nós não tínhamos sensor de umidade.
Então, o que que a gente tinha que fazer? A gente tinha que esperar começar a colher mais tarde, tipo 10 horas da manhã, e ia até as 4 da tarde. E aí, de tempo em tempo, a gente tirava uma amostra para mandar para ver a umidade. O que que acontecia é que de manhã a umidade era mais alta e chegava 1 hora da tarde, a umidade era menor e a gente tinha que fazer uma correção da umidade. Depois do final do dia, voltava a umidade a ser maior. Hoje em dia, você tem sensor que faz tudo isso para você. Antes a gente fazia tudo meio que à mão, né? E aqui é um histograma de produtividade. Então você vê o seguinte: essa linha aqui de cima é a frequência. Então aqui, por exemplo, eu estou chegando a quase 100% dos dados, tá? Aqui eu estou com 50% dos dados. E aqui as classes de produtividade. 0,5 tonelada, 1 tonelada, 1,5 toneladas, duas, 2,5, três, 3,5, quatro, 4,5, cinco, 5,5, aqui é a barra de erro, 6, 6,5. O que que a gente nota? Cara, isso aqui é quase um histograma de frequência de notas dos alunos. Você tem notas muito baixas, você tem a média da turma que vai ali pelos 7, 8, no caso dos alunos, e você tem aqueles que tiram 10, 9, 10, né? Então, isso aqui é mais ou menos o que acontece numa lavoura desuniforme. Uma lavoura uniforme, por exemplo, a lavoura do Carlos Alberto aí, ela seria tudo por aqui, ó. Toda a concentração de produtividade ia ser aqui de 7 a 7,5 toneladas. Isso é o ideal, né? Você não quer uma concentração de produtividade baixa, de jeito nenhum. Você não quer uma lavoura desuniforme, você quer uma lavoura uniforme e alta produtividade, certo? Então, isso aqui é uma forma da gente ver um pouco diferente. Aqui já começa a mapa de variabilidade temporal. Que quer dizer o temporal? Foi acumulado várias safras. Opa, desculpe. Foi acumulado várias safras. Aqui foi de 95 a 97. Provavelmente 3 safras. Opa, cadê aquele que nós estávamos vendo? Desculpe. Então, aqui, ó, alta produtividade, certo? Então, é esse vermelho aqui. Aqui foi a zona de alta produtividade. Aqui nós temos a média, seria por aqui, e aqui a baixa produtividade. Então, aqui, de certa forma, ele separou por tendência. Vamos ver outro mapa. Aqui em vermelho são áreas instáveis. Essas áreas aqui, uma hora ela se comporta de uma forma, outra hora se comporta de outra. E toda essa área em azul é estável, quer dizer que ela se comporta da mesma forma ao longo dos anos. E aqui, então, ele converte esse mapa de 93 a 96 em um mapa de lucro. Então, por exemplo, eu sei que aqui sempre está me dando 900 euros por hectare. E aqui eu sei que sempre está me dando prejuízo. Então, essa é a vantagem aqui também, da gente trabalhar esses mapas para gerar esse tipo de informação. Eu estava falando para vocês, o professor que veio nos ensinar isso aí foi esse senhor aqui, o Moore. Esse senhor aí realmente foi muito importante para nós. A Massa Efexo trouxe ele e ele nos ensinou aí muita coisa sobre mapa de colheita que vocês imaginam, né? Isso há 20 anos para nós, para mim, especialmente, que trabalhava com solos, e trabalho com solos até hoje, era um, era um troço assim de outro mundo, né? Então eu fiquei uma semana com o Mark Moore aí, fazendo treinamento com ele, né? E entendendo todos esses.
esses processos que hoje, como eu disse para vocês, é, são muito naturais, né? Então, aqui eles mostram um mapa de colheita com uma classe Lexion 480 equipada com um monitor, né, RDS Series 2 numa colheita, né? Então, esse aqui é o início de tudo, gente. Ó, aqui é o mapa de pontos, tá? O do GPS. Aí tem várias aqui. Aqui já está sendo interpolado pela crigagem, né? É um tipo de interpolador que a gente pode usar. E aqui, então, é uma ideia para você de como que é calculado isso. Depois nós vamos ver na aula melhor, né? A largura da plataforma pela velocidade com que ela se desloca. Basicamente, esse é o cálculo. Então, nós precisamos saber qual é a área que está sendo colhida. E a área que está sendo colhida, ela é proporcional à largura da plataforma e à velocidade de deslocamento da máquina. Então, se é plataforma cheia, é isso aqui. Se é meia plataforma, a área que está sendo colhida é essa aqui, né? Então, isso aí que... Então, aqui é o caso que ele... Aqui é o acabamento de um campo, né? Então, aqui nós temos, aí começa a classificação, que é baixa produtividade indicada por mau desenvolvimento vegetal, alto rendimento devido a um erro, né? Que hoje em dia, como eu disse para vocês, os erros são muito pequenos. Então, a outra coisa é o tipo de interpolador que a gente vai usar, né? E suavizar esse mapa, aqui um mapa de 30 por 30. Bom, eu não vou entrar em todos os detalhes aí, né? Era mais ou menos para dar uma ideia para vocês do trabalho do Blackmore, e depois eu vou pular mais para o que nos interessa mais nos dias de hoje, né? Que é a aplicação disso. Na época tinha que fazer muitas filtragens. Ó, o Mark Moore de novo. Ó. O Mark Moore, ele foi consultor da GCO na Inglaterra. E veio ao Brasil muitas vezes aí, né, nos ensinar. Então, tem várias, aqui é com contornos, né, várias alternativas aí para a gente trabalhar. Aqui uma outra forma de representar a produtividade, né, e a frequência. Então, a gente olhando por aqui, dá para a gente perceber algumas coisas. Por exemplo, o onion field, o campo da cebola, ele foi mais produtivo, por exemplo, do que o 12 acres, o talhão 12 acres. Então, pelo histograma, a gente percebe, ó, por exemplo, esse aqui tem produtividades baixas. Essa é uma outra forma de representar. Tem muitas maneiras que a gente pode representar. Agora vamos falar um pouquinho da tendência temporal dos mapas de colheita. Olha só como isso pode variar, né? 1995, essa aqui era a zona de alta e aqui era uma zona de média baixa. Já 1996, o comportamento dessa lavoura foi completamente diferente. Em 1997, putz, aí mudou de novo. 1998 foi um pouco mais parecido com 96. E 95 foi parecido com 97. Aí, 99 já teve outro comportamento, 2000 teve esse aqui, mas apareceu essa mancha aqui de baixa produtividade.
Então, nesse caso aqui, a variabilidade temporal foi muito grande, né? Então, isso a gente tem que cuidar, ó. Nessa, nesses campos aqui, aqui era, tinha uma certa tendência, mas depois de 97, 98 inverteu essa tendência. Então, isso aí geralmente está associado, essas variações abruptas, assim, à questão de umidade do solo. Na Inglaterra, os solos também são muito úmidos. Tem problema de drenagem, né? Então, muito problema de compactação. Então, isso aí acontece, né? Para nós, lavouras bem manejadas não varia tanto, assim, graças a Deus, né? Bom, mostrar para vocês que isso aqui foi a origem de tudo. Praticamente toda a base aí foi isso daqui, tá? Então, agora nós vamos ver alguma coisa em português sobre isso aí, né? Então, deixa eu ver o material que eu separei para vocês aqui, do professor Molim. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, o material do professor Molim. Bom, o professor Molim, devo dizer para vocês, vamos mostrar, foi um dos pioneiros aqui no Brasil. Está compartilhado, né? Sim? Sim, professor, tá. Tá. Sim. O professor Molim, no Brasil, ele é considerado, José Paulo Molim, ele é considerado aí um dos pioneiros, número um da agricultura de precisão no Brasil aí, né? Então ele trabalhou e trabalha lá na Exalc, né? E ele gerou esse geração e interpretação de mapas de produtividade para a agricultura de precisão. Eu acho que eu vou compartilhar esse material com vocês, para vocês lerem, né? Se alguém também quiser o Isso, professor. do Blackmore, né? Mas aí, basicamente, o professor Molini leu lá o trabalho do Blackmore e traduziu isso, né? E, e aí ele conta, né? Como é que toda essa história, monitores de colheita, né? Então, nós vamos ver aqui os monitores, né? Então, aqui ele coloca para nós, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho para... Estou apanhando para diminuir isso. Tipo, bom, vou devagar aqui. Então, aqui nós temos todos os sensores que equipam uma máquina, né? Primeira coisa, a gente tem que ter um sensor, né? Um sensor de umidade, que vai lá em cima. Aqui nós temos o sensor de fluxo de massa, né? Que vai no elevador. Aqui nós temos um sensor de inclinação da máquina. Isso aí, especialmente se você tem uma área muito declivosa, né? Então, isso também dá uma correção. Aqui na roda, um sensor de velocidade, né? Aqui um sensor de levante de plataforma. Esse sensor de levante de plataforma é o seguinte, né? Quando a gente sai da área, a gente levanta a plataforma. E quando a gente entra na área, a gente baixa, né? Então, tem um sensor que tu diz assim, olha, toda vez que a plataforma estiver abaixo de meio metro, ela vai estar registrando o dado. Quando ela estiver acima de meio metro, eu estou manobrando. Claro, aí se eu vou colher um milho alto que tem uma braquiária embaixo, aí não, né? Aí eu vou colocar, ó, toda vez que tiver 80 centímetros, 70 centímetros, você está registrando dados. Então, esse aqui é um sensor de plataforma, sensor de largura de plataforma e um sensor de umidade. Então, esse aqui é o RDS, né? E compõe todos os sensores que vão numa máquina para poder fazer o registro. Então, aqui nós vamos ver como é que saía esses dados, né? Então, aqui tem uma coluna que informa a largura de plataforma, tem um outro que informa a produtividade,
Tem esse aqui que é a produção acumulada pela largura da plataforma, pela velocidade também. Aí depois vai a latitude, a longitude, e os dados eram organizados dessa forma, né? Se você quisesse olhar. Mas então, basicamente, uma colhedora, né? Ela teria que ter uma antena de GPS, ou de GPS. Eu comecei a trabalhar com uma antena de GPS, né? E confesso para vocês que foi o... Quando eu via, estava um ponto em cima do outro, e era erro de posicionamento. Aí quando passou para DGPS, melhorou bem, né? Aí ficou tudo alinhadinho. O monitor de colheita que você está enxergando na plataforma, na cabine lá, né? Um sensor de fluxo de grão, sensor de umidade, sensor de velocidade e o interruptor de plataforma. Então, é isso aí. Aí os sensores, né? Como a gente viu no elevador de grãos, esse grão é jogado contra uma placa, né? Tem um potenciômetro e com base nisso ele estima. Agora, uma coisa interessante, né, para quem colhe aí, né, talvez muitos de vocês colhem, outros não, você vê que todo o grão que foi jogado fora da máquina, ele não é computado, né? Então, por exemplo, uma máquina que está... E agora aí, né, Carlos Alberto, a gente vê que ainda tem muita soja guaxa aí, né? Esses dias Sim. eu fui numa lavoura e estava cheio. O produtor me disse: Bah, professor, já não sei se eu uso herbicida ou espero a geada para matar essa, porque fica recebendo doenças Ah, ali, né? doenças, né? Aqui eu estou esperando uma geada para matar um pouco. Mas aí o que eu quero dizer é que todo esse grão aí, ele foi produzido, mas não foi quantificado, né? Porque ele ficou na peneira, né? Entendeu? Isso, Então isso aí é uma coisa, né? Então, bom seria a gente ter o mínimo de perda na colheita, mas a gente sabe que nem sempre é assim, porque às vezes está muito seco, né? Você está colhendo uma soja seca e só a plataforma no bater ali e já começa a debulhar, né? Então, tudo isso aí acaba gerando erros, né? Por isso que eu queria dizer para vocês que uma colheita, eu fiz muito trabalho disso aí até que desisti. Uma colheita manual nunca é a mesma coisa que uma colheita mecânica. Digo isso para vocês depois de 20 e tantos anos trabalhando com isso. Por quê? Porque a colheita manual a gente corta ali a planta e pega tudo, né? Depois faz uma debulha manual, etc. E já na colheita mecânica tem um processo, tem perdas, tem falhas, é diferente. Então, pensem nisso. Sensor de fluxo de grãos por placa de impacto da Microtrack. Ó, e a fonte foi o nosso Mark Moore. Então, aqui, esse sensor aqui, o RDS, teve um tempo que a Star andou trazendo isso e se adaptava a qualquer colhedor, entende? Então, isso é bem legal. Hoje tem kits de colheita que você pega uma colhedora antiga e você faz o registro dos dados, né? Então, é possível. A Stara teve um tempo aí que ela fez muito aí. Então, aqui um sensor de nível da Claydon, né? Aí tem vários sistemas, né? Aqui eu acho que esse era o sistema da, não, esse é o da GCO, o elevador de grãos limpos, né? E depois nós vamos ver aqui, aqui tem os tipos de sensores lá que nessa época se trabalhava, né? A AgLeader, que era uma placa de impacto com célula de carga, sistema FieldStar, esse radioativo aqui não chegou nem a ser trazido para o Brasil direito, porque tinha radiação, né? Então, o pessoal ficou muito
receoso com esse. Era uma tecnologia que a GCO estava estudando. O sistema da Case, placa de impacto com célula de carga. O sistema Green Star, da John Deere, placa de impacto com potenciômetro. O sistema da Glass, com luz infravermelha. O Microtrack, placa de impacto com célula de carga. E esse aqui, o Yieldometer, com roda de paz. Então, esses eram alguns dos... E os primeiros que... Então, o primeiro monitor de colheita surgiu no mercado em 1991. Um artigo de uma revista americana de 1996 apresentava uma lista de 9 conjuntos de equipamento do mercado, alguns deles associados à empresa que produzem colhedoras e outros independentes. Então, você imagina, né? Para nós, isso aqui, ó, se o primeiro foi na Europa, em 1991, e 9 anos depois, no projeto Aquários, nós já estávamos gerando mapa de colheita aqui na Umitoque e Palmeira das Missões, foi uma, assim, realmente para a época, muito desafiador, né? Então, como eu disse para vocês, hoje o país que mais faz mapa de colheita proporcional à sua área é a Argentina. O segundo país que mais faz mapa de colheita é os Estados Unidos. E o Brasil é o país que faz menor quantidade de mapa de colheita proporcional às colhedoras que são equipadas. Negócio impressionante. Não me pergunte o porquê aí, tem que fazer um estudo, por que disso, né? Bom, eu já expliquei um pouco disso, agora deixando as brincadeiras aí. Uma delas é que na Argentina, o mapa de colheita é terceirizado. O sistema de produção argentino é bem interessante, né? Você é dono da terra, você decide que cultura que vai ser feita, você compra o fertilizante, você compra a semente, mas se você não tem máquina, eu posso contratar a semeadura, eu posso contratar a pulverização e eu posso contratar a colheita. Então, a colheita nos Estados Unidos, ela é terceirizada. E aí o cara, para atrair o cliente, ele diz, eu te entrego o mapa de colheita. Então, isso aí, para quem está contratando um serviço, o cara diz, não, o cara vai fazer a colheita e ainda vai me entregar o mapa, é bom negócio. Então, isso explica um pouco por que na Argentina se faz muito mapa de colheita. Mas não é só isso, né? A Argentina é um país menor, o nível de educação é alto e o governo argentino, em um dado momento, investiu muito em agricultura de precisão. E o governo argentino disse, não, a Argentina vai ser a líder em agricultura de precisão na América do Sul e fez uma série de esforços, né, para que isso se tornasse realidade. Eu posso te dizer para vocês que monitor de semeadora, por exemplo, a Argentina era disparado aqui na América do Sul, o país que mais tinha monitores de semeadora. Então, assim, a Argentina foi uma fonte de inspiração para nós muito grande aqui no Brasil, tem que dizer isso, né? Especialmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está próximo, né? E a gente foi muito nos congressos deles lá, do INTA e Manfred, e a gente se inspirou muito. O próprio APSU América, ele guarda assim muita inspiração no Congresso da Argentina, e a gente sempre faz questão de trazer os argentinos aí para darem o seu relato. Hoje, o governo investe menos em agricultura de precisão, se perdeu um pouco de força na Argentina, infelizmente. Bom, mas os mapas. Então, aqui tem um mapa do projeto AP, feito em 1999, lá em São Paulo. Olha só, o nosso primeiro mapa de colheita aqui no Rio Grande do Sul
do projeto Aquários é de 2001. Então, como eu disse para vocês, né, o São Paulo iniciou e nós, logo em seguida, também já estávamos fazendo, né? É, então, aqui você tem em verde as produtividades maiores e em azul as produtividades menores e vermelho, né? Vermelho, roxo. E aqui, esse aqui em branco, o que que aconteceu aqui, pessoal? Não foi registrado dados, ó. A saída de lavoura sempre é meio complicado, sabe? Mas aqui, por exemplo, houve algum problema, né? O sensor não, não foi ligado, alguma coisa, perdeu a localização, ficou em branco. No início acontecia isso com alguma frequência. Hoje ainda acontece um pouco, professor. É, E dá ainda uns erros assim. isso é até legal de você, numa próxima aula, aí você trazer uns mapas de colheita aí da sua lavoura para a gente olhar. Eu tenho aqui no computador aí, só a gente acessar. Depois tu pode me mandar aí, e, Sim, e se não for hoje, na aula de de quarta-feira, quarto? que a gente combinou, né? Isso, Quarta-feira a gente olha esses teus mapas, que vai ser bem interessante. Agora, claro. quantas classes nós vamos fazer? Isso aqui tudo no início era assim. Ah, vamos dividir em três classes, de 0 a 6 toneladas, de 6 a 8 e de 8 a 12. Ah, gera esse tipo de mapa. Não, vamos fazer 5 classes. Gera esse aqui é a mesma área. Gera esse tipo de mapa. Vamos fazer 12 classes. Aí você gera esse tipo que eu queria mostrar para vocês, ó. E vai induzindo a gente a erro. Por exemplo, se eu fizer só 3 classes, eu vou dizer aqui tudo é alta. Na verdade, a alta estava concentrada só aqui, ó. Então, tem que cuidar, né? Qual é o intervalo e qual é a resolução que eu quero. Erros sistemáticos, que eu já falei para vocês que muitos deles hoje já são tudo a máquina faz automático, mas um dos mais comuns é esse tempo de retardo, tempo de enchimento da máquina, que normalmente a gente calibrava para 15 a 20 segundos aí, que é para estabilizar a produtividade. Que é o tempo que a máquina leva para ser preenchido. Aqui é um sistema de sapatas. Se você tem isso, é bom, né? Porque aí você calibra a máquina de tempo em tempo, tu pode ir calibrando ela para ver se ela está certinha, né? Se você tem essa facilidade, isso aqui é lá na Exalc, né? Até eu tive um tempo, a Pioneer tinha essas sapatas aqui em alguns mapas nossos aí, a gente usou ela. E aqui eles estão comparando lá em São Paulo, né? Alguns sensores. Então, esse aqui, o Series 2 nessa época, né? 1998, se imagina. Ele se comportou muito bem. O da Class foi bem também. O da GCO apresentou uma variação e da AgLeader também. Desculpa. Então, isso aqui, hoje em dia, eu diria para vocês que está tudo meio parecido com isso aqui. Os erros são muito pequenos. Mas lá no início, né? E você vê que o nosso amigo Mark Moore lá, realmente, ele, né, foi um das figuras aí muito importante nessa história toda, né? E o bom é que eu tive a oportunidade de assistir aula com o Mark Moore e conhecer pessoalmente o Black Moore. E claro, o professor Molim também tem papel destacado aí. Bom, depois de nós termos visto o professor Molim, agora eu gostaria de fechar essa aula com uma aula americana.
Agora deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Até agora deu tudo certo, né? Estou surpreso aí que deu tudo tão certinho. Mas agora eu me ferrei aqui, que não vou ter que descompartilhar e tentar de novo, ver se aparece. Apareceu. Muito bem. Confirmem que está visível. Está, professor. Ok. Só que eu tenho que melhorar aqui para ficar legal. Aí. Então, agora eu vou convidar vocês para uma aula na Universidade do Kansas, quando eu era aluno. Eu fui fazer meu pós-doutorado lá, né? E aí fui assistir às aulas de agricultura de precisão, me matriculei na disciplina. E essa aqui é uma aula que eu copiei lá. Então, e dizer para vocês também que durante um período aí eu tive a oportunidade de trazer o professor Scott, que deu essa aula aí aqui para Santa Maria, ele lecionou agricultura de precisão aí para nós um semestre. Bom, então esse aqui são os sensores nos Estados Unidos, uma boa parte dos Estados Unidos, agora no Brasil também, né? Nós temos o algodão, né? O algodão é uma cultura altamente rentável, né? A colhedora de algodão é impressionante, né? O valor dela, ela gera um fardo, né? Mas aqui, nessa época, monitor de colheita para soja, trigo, milho e para algodão. Então, as funções de um mapa de colheita. Medir uma massa que está sendo colhida dentro de uma área conhecida. Então, sempre na verdade, uma massa de grãos que está sendo colhida dentro de uma área conhecida. O que que nós precisamos recordar, gravar, né? Recordar não é record, é gravar. O que que nós precisamos registrar? A massa e os atributos da cultura, por exemplo, a umidade e a posição dela. E ainda tem uma oportunidade do operador, vamos dizer que é o Carlos Alberto que está operando lá na colhedora. E aí ele diz, não, aqui o que aconteceu é que a população de planta foi fraca, não nasceu bem. Aí ele coloca uma observação, falha de semeadura. Aí pode botar mofo branco, ferrugem. Então, você pode colocar essas observações. E aqui é uma colheita, variabilidade de produtividade da batata. Então, aqui, a distância em metros, nós estamos percorrendo da lavoura. Cada pontinho desses aqui é um dado de produtividade, ó. A média da lavoura de batata é essa linha rosa. E você tem produtividades aí chegando a 600 e a produtividade menor 266. E a média está em 446. Isso aqui em 1996. Esse aqui não é um mapa, isso aqui é um gráfico, né, de produtividade. Mas olhando aqui, a gente já vê que tem uma variabilidade muito grande nessa lavoura, né? De 266 a 600, né? Uma média de 400. Então, aqui é os primeiros mapas, aqui é arroz, uma colheita de arroz no Colorado, em homenagem ao internacional aí, né? Cultura ao arroz. E aqui estão as classes de produtividade. Então, na época, você podia editar aqui, esse é da John Deere, né? E você podia editar as classes que você queria colocar, né? Status dos mapas de colheita. Hoje é comercial para grãos, para batata, para algodão, para vegetais, para hortaliças, para tomates, para uva
e estava em pesquisa e desenvolvimento para forragem, para frutíferas, para peanuts, para nozes, acho que é nozes. Meu inglês já esqueci, boa parte, está na hora de voltar lá. Componentes do mapa de colheita. Então, a primeira coisa que a gente precisa é um sistema de posicionamento, um data logger, né, para registrar esses dados, um sensor de deslocamento da máquina, de velocidade. Muita gente pergunta assim, tá, professor, o GPS não serve? No caso de baixa velocidade, que é o que uma colhedora colhe, o bom é ter um sensor na roda, né? O sensor do GPS, ele funciona bem para você estar se deslocando aí a 20, 30, 40, 60, 100 quilômetros por hora. Aí ele é muito preciso. Mas em baixa velocidade, aí ele não é preciso, que é o que uma colhedora anda, né? Um sensor de fluxo de massa e o indicador de colheita. Os componentes, um sistema de posicionamento, né, com DGPS, e uma antena receptora, né? Então, aqui nós temos o sistema da John Deere, o Starfire, e esse sistema da John Deere aí foi, assim, quando foi lançado, realmente foi um equipamento extremamente importante, né? E, e aí aqui nós vamos ver como é que era da AgLeader, né? O monitor. Você imagina o quanto mudou isso, né? Depois eu vou mostrar a cabine como é que era a cabine no início, era cheio de monitor, né? Hoje integrou tudo, né? Mas na época esse aqui era o tipo de monitor que aparecia. Aí o sensor de deslocamento, né? É um sensor na roda barato, né? Porém, ele tem um erro alto em condições de umidade. Olha que interessante isso aqui, né? Então, se a máquina começa a patinar muito e tal, tem um erro de velocidade aí importante, né? Outros sensores poderia ser um radar, né? Mas o custo é maior. E o radar aí não tem esse problema da rotação da roda. E aqui que ele diz que o GPS é pouco preciso para deslocamentos abaixo de 0,05 metros por segundo. Então, baixa velocidade, o GPS tem um erro alto. O que precisa? Um sensor de fluxo de massa, a gente definir qual é a colheita e qual é a umidade que a gente vai trabalhar, né? Os tipos, sensores de impacto, de peso, ótico. A gente trabalhou bastante na Stara com esse sensor óptico aí. Acho que a Stara trouxe da Austrália. E um sensor de frequência aí, de uma radiação, né? A gente viu que a GCO tinha algo aí, mas acabou esse de radiação aí não deu certo. Quer dizer, ele é preciso, mas tem um risco associado aí. Algodão, sensor de peso, né? E ótico. E no caso de hortaliças, um peso das raízes, né? Então, aqui nós temos o da John Deere, um sensor de impacto, no elevador lá, a gente já viu várias, né? Inclusive do professor Molinho, muito semelhante, né? E aqui já é o sensor da AgLeader, e ele mede uma massa, o impacto de uma massa numa célula de carga. Já esse aqui é um sensor por ótico, né? Para algodão, da pluma do algodão, né? Então, aqui onde que vai esse sensor? Sensor de umidade,
De tempo em tempo, então, ele coleta, né? E aonde que vai o sensor? Vai no elevador também. Aqui, ó. E aqui uma colheita de batata nos Estados Unidos. Aliás, quando eu fui lá para a Holanda também, a gente visitou uma lavoura de batata em agricultura de precisão. Então, o pessoal leva muito a sério a cultura da batata. E aqui nós vamos ver como é que eles estão medindo aqui a produtividade de batata. Então, na verdade, eles têm um sensor de carga nessa máquina, né? E esse sensor de carga aqui, ele registra o peso e vai na roda. Tá aqui o sensor. Ó, então esse sensor aqui, ele é um sensor de carga. Acho que esse aqui até e o aí registro, né? Então, como eu falei para vocês, né, no início lá, a colhedora só registra dados quando a plataforma está baixa. Então, um dos sensores importantes é o sensor de altura de plataforma. Quando a gente sai da lavoura, a gente levanta a plataforma. Quando a gente entra, a gente baixa. Então, esse movimento aqui informa para a máquina que está registrando dados. A pior situação que a gente tem são duas. Deixa eu falar para vocês bem na prática isso aí. Uma situação em que você está com a máquina se deslocando e não está entrando grão. O que que vai aparecer no teu mapa? A produtividade é horrível. Mas, na verdade, você está deslocando a máquina e não está registrando dados. Ou uma bucha. Aí o que que acontece? Você para a máquina e deixa o sistema de trilha passar. O que está acontecendo? Está passando um volume de grãos, uma massa de grãos muito grande, mas a máquina não está se deslocando. O que que vai aparecer? Uma produtividade absurda. Então, por isso que eu disse para vocês, quando a produtividade é muito baixa ou quando ela é muito alta, a gente desconfia. Pode ter algum erro aí, né? E aqui os cálculos, né, que a gente faz, a máquina faz tudo isso para nós, né? Então, aqui nós temos um exemplo. O professor, lá na aula, ele fazia a gente calcular tudo isso e botava erros, que era para a gente fixar bem, né? Mas aqui, basicamente, você tem o W, que é a largura, o height, tá? E aqui a meia plataforma, e aqui a plataforma cheia, né? Então, a massa que está sendo polida, ela tem que ser dividida pela largura da plataforma. Se é meia plataforma ou se é plataforma cheia e pela distância que está sendo percorrida. Então, veja só, a distância é essa aqui que foi percorrida pela velocidade da máquina. A largura é essa aqui. E se eu conheço a massa, eu conheço qual é a produtividade que deu nessa área mais clarinha aqui, nessa área que não foi polida ainda. Então, nós vamos ver os erros, né? O primeiro erro é o erro de entrada da cultura, que é o erro de retardo do fluxo, né? Que a máquina nunca começa cheia, ela começa a se encher devagarinho, né? Preencher toda a peneira, o sistema de carga, tudo isso leva um tempo. E aqui é calibrar o sistema, né? Eu trabalhei muito com calibração de sistema. No início, lá, dizer para vocês que em algum momento da minha vida aí, a GCO me contratou para gerar mapa de colheita aí para alguns produtores aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu passava calibrando o sistema e foi um aprendizado bem interessante, né?
Depois eles terceirizaram esse serviço. Aqui o que que ele diz, né? Selecionar a cultura que está sendo a largura de colheita, calibrar a velocidade do sensor, é, calibrar, pesar pelo menos 1.500 quilos, múltiplos fluxos de 1.500. Tipo assim, eu vou colher, vai aparecer no meu sensor 1.500 quilos, eu paro, descarrego, mando para uma balança e vejo se tem 1.500. Então, depois isso aqui a gente fazia meio aproximado, né? Mas é tipo assim, meio graneleiro, um graneleiro. Isso aqui também é possível fazer, sabe? Tipo assim, se você está colhendo com duas máquinas, uma máquina tem sensor e a outra não tem. Tu pode colocar uma lado a lado e registrar os dados só com uma máquina. E aí tem muitos estudos que mostraram de geoestatística que é possível fazer isso. Segundo um trabalho lá que eu li de São Paulo, até 3 passadas. Então, hoje em dia a gente não faz mais isso, mas em algum momento aí, áreas muito grandes, né? Nem todas as colhedoras tinham sensor, então se fazia isso. Então, aqui um exemplo, ó. Aqui não, aqui não foi colhido com a colhedora que registrava. Depois, por interpolação, você gera o mapa, sem problema. Então, aqui é o típico que era duas colhedoras, uma colhedora nova e uma velha, colhendo o mesmo pivô aqui, pelo jeito. Ó, então aqui eles fizeram muitos trabalhos assim, ó. 3 passadas de máquina sem registrar dados. Depois interpola isso aqui para ver se bate, né? E como eu disse para vocês, uma passada de máquina sem problema. Não colete dados em áreas parcialmente colhidas, área de cabeceira e tal. Isso aí é, aqui era coisas que a gente tinha que observar, e aqui é um mapa de um pivô. Geração dos mapas. Então, como eu disse para vocês no início, essa transferência de dados era caríssima. Para vocês terem uma ideia, uma leitora de cartão no início custava 15 mil reais. E graças a Deus que eu não comprei, né? Porque eu fiquei, assim, primeiro que eu não tinha dinheiro de pesquisa para isso, né? Mas o pessoal me dizia, não, você tem que comprar, tem que comprar. E aí, anos depois, ali, uns 5 anos depois, os computadores já vieram com leitora de cartão. Então, popou isso aí, né? Precisa um software para gerar o mapa, filtrar os dados, selecionar a legenda e interpolar. Então, antes era um cartão de memória PCMCIA, e hoje qualquer computador aí. Hoje, na verdade, nós temos transmissão de dados, né? Bluetooth. O mapa de colheita tinha vários softwares, né? Eu trabalhei com vários softwares americanos aí. Hoje, você tem os softwares nacionais aí que são tão bons quanto os americanos. Nessa época aqui, esse mercado de software era tudo americano, né? E, então, eram caros também, não era barato, não. E, não, aqui a gente tinha os flags, né? Você pode colocar alguns flags para poder... E aqui é o da Ag Leader, o que que saía no resultado, né? A latitude, a longitude, a produtividade, aqui no caso era em bushels por acre, a umidade, número de série, o campo, o grão, milho. Então, todas essas coisas aqui saíam no
se você queria ver, exportar os dados, né? Mas ele saía assim, ó, em linhas, né? Então, aqui, por exemplo, eu sei que é o arroz, o talhão deve ser o Jefferson, ou o Jefferson foi o que colheu, aí, sei lá. E aí tem os softwares, né? Que permitem a visualização. Então, uma das aulas que a gente fazia lá era pegar um mapa e aí tinha que detectar os erros. Isso valia uma prova. Confesso que eu não fui muito bem. Eu apanhei bastante aí nos softwares, né? Para você ter uma ideia, o professor dava uma aula assim de 1 hora e a gente ficava com o computador lá na sala de computadores. E eu sei que a primeira aula, e aí tu tinha que terminar o trabalho. Ah, recebeu um banco de dados aqui de uma colheita, você tem que terminar o trabalho. Eu sei que eu fui até meia-noite no laboratório e ainda não saiu bom. E teve colegas que fizeram em 15 minutos, né? Mas uma coisa lá nos Estados Unidos, eles não gostam muito de compartilhar, assim. Cada um é Cada aluno não compartilha a informação com os vizinhos, né? Então, isso aí eu apanhei bastante no início, tá? Mas aqui eu queria mostrar para vocês o tipo de erro de GPS. Olha só, o GPS diz que a máquina fez esse trajeto aqui, ó. É uma loucura, né? Agora aqui sim, ó, esse aqui é um trajeto de máquina, ó. Ele veio colhendo aqui, fez a cabeceira, voltou. Então, aqui foi um erro do operador. O que que ele quis dizer? O cara não levantou a plataforma aqui, continuou registrando dados. Então, ele disse que foi um erro de. Hoje em dia, a máquina meio que faz tudo isso meio automático, né? Então, aqui eram áreas que já tinham sido colhidas, erros de mapas, né? Aqui é um mapa ruim, com muitos erros do operador, né? Então, aqui, por exemplo, o cara, toda vez que ele ia sair da área, ele estava registrando dados. Então, ficava a produtividade muito baixa. Lá pelas tantas aqui, ele, né, tinha muitos erros, esse mapa. Então, não tinha sentido, assim. Eu estava numa zona de alta, de pouquinho veio uma zona de baixa, depois uma zona de alta. Então, você queira ou melhor, desculpe, antes de filtrar e depois de filtrar os dados. É, Nesse caso aqui nem melhorou tanto assim, né? Aí ele fala do número de classes. Ele sugere de 4 a 6, mas eu diria para vocês que hoje em dia eu estou vendo aí, às vezes, até 10 classes. Ele diz que o homem tem dificuldade de reconhecer mais que 10 classes diferentes. O homem pode ser, mas a inteligência artificial, hoje em dia. Então, normalmente, 6 classes, né? E ele diz assim: selecione os limites de uma classe que tenha um significado para manejo. Isso aqui eu uso bastante, né? As cores, a cor do arco-íris, e mapa de pontos versus de contorno. Mapa de contorno mostra uma tendência primária. Então, aqui um mapa de colheita de ponto. O que significa o ponto? Que a gente está vendo é cada ponto que está sendo colhido, a cada 10 metros quadrados aí. Então, isso é um tipo de mapa, né? E aqui um mapa já suavizado, né? Por células. A interpretação dos mapas. Aqui o tamanho Mapas de produtividade são detalhes muito ricos do campo, né? Uma informação rica, mas difícil de interpretar. Isso aqui, sim. Esse é o problema, né, do mapa de colheita. Não é fácil interpretar. Pelo menos sem o suporte do conhecimento de quem opera no campo.
Então, essa é uma dificuldade. Muitas vezes o consultor, ele pega um mapa de colheita, ele não sabe explicar, mas o capataz, o gerente da fazenda sabe. Ah, aqui era uma estrada, aqui era uma vossoroca, aqui era uma erosão antiga, aqui era um curral, aqui era o depósito de fertilizante. Então, aqui um mapa de colheita de um pivô. Os mapas de colheita geram muitas questões. E, às vezes, ele tem uma variabilidade que foi induzida por erros, né? Hoje menos, hoje menos. Então, problemas de ervas daninhas, problemas de insetos, problema de emergência de plantas, tudo isso pode influenciar no mapa de colheita. Incorporar toda a fonte de dados disponíveis ao mapa de colheita. Se você tem o tipo de solo, imagens aéreas, imagens de satélite, manejo anteriores. Então, se você não tem um mapa de solo, você pode fazer a amostragem de solo para tentar entender. Bom, essa aí era uma aula de americana aí, fiz questão de introduzir isso para vocês aí para assim, eu particularmente comparando as aulas brasileiras e as aulas americanas, né? Já que, embora eu sou professor, eu passei grande parte da minha vida estudando, né? Fiz mestrado 2 anos, fiz doutorado 4 anos, fiz pós-doutorado mais 2 anos. Então, grande parte da minha vida foi estudando. Eu gosto dos professores americanos assim, porque eles são via de regra muito organizados no material, assim, né? Tem um meio, início, meio e fim. Agora, eles não são muito de explicar as coisas, assim. A aula é aquilo ali e não, tipo assim, eles não gostam muito de entrar em detalhes, de fazer conjecturas. A aula normalmente é 50 minutos e deu. Essa aula aí, por exemplo, era de 50 minutos, só que aí ele dava um exercício para a gente fazer que levava, às vezes, uma semana, né? Então, isso aí é o modelo americano, né? De aula, assim. A gente, quando vai para lá, eu imaginava, assim, eu disse para vocês 2 vezes, né? E eu imaginava, para 2 universidades diferentes, eu imaginava assim que agora vai ser uma aula super aprofundada e tal. E não, a aula assim era bem objetiva, né? E os professores, se você queria entrar em detalhe, às vezes na prova eles cobravam detalhe, mas aí você tinha que estudar sozinho. Tinha que buscar em livros, etc. Na aula eles davam geralzão. Então isso me frustrou um pouco. E deixa eu contar uma história para vocês. Esse professor que dava essa disciplina lá na Universidade do Kansas, o semestre estava indo, eu ia ficar lá 1 ano e meio, né? Eu fiz no primeiro semestre a disciplina e tal, passei, né? E aí, no segundo semestre, esse professor foi contratado por uma multinacional e abandonou a universidade. E o semestre já tinha iniciado e não tinha professor de agricultura de precisão. E eles não tinham tempo de contratar também. E aí, o meu orientador sugeriu o meu nome para ser professor da disciplina. Eu disse, não sei se eu estou pronto, né, para isso, mas é aquela história, o cavalo passa encilhado uma vez, né? Eu acabei aceitando o desafio. Até hoje eu sou professor visitante da Universidade do Kansas há 12 anos, né? E E nesse semestre aí eu fui eleito o professor do semestre da universidade e ganhei um cheque ainda, em dólar. Muito bom que me lembro até hoje. Então, mas por que que isso aconteceu? Assim, eu tive alguma sorte, né? Um dos alunos era filho de um concessionário da John Deere.
E eu conversei com esse rapaz, né? E o pai dele, que era o dono, e o pai deles, não, as aulas práticas podem fazer tudo aqui na minha concessionária. Eu tenho colhedora, eu tenho amostrador de solo, todas as aulas podem ser aqui. Então, acabou que isso me ajudou demais, né? Além do que eu tinha o material do professor Scott, deu tudo certo. Acabou sendo bom. Bom, pessoal, chegamos no momento aí, né, de finalizar a aula. Eu espero que vocês tenham se motivado aí a conhecer um pouquinho sobre o mapa de colheita. Como eu disse para vocês, infelizmente o Brasil faz muito pouco mapa de colheita. Estados Unidos faz em torno de 50% da área colhida com mapa de colheita, e os argentinos dizem que eles chegam a 70%, 80% da área colhida. E no Brasil, a gente estima eu estimo pelo menos, que a gente gera menos de 10% da área colhida com mapa de colheita. Então, a gente pode usar mapas de NDVI para substituir o mapa de colheita? Pode, pode. Mas o ideal era ter os dois, né? Então, espero que a aula tenha sido proveitosa. E quarta-feira, o Carlos vai me mandar os mapas da área dele, alguns, pelo menos, para a gente olhar. E eu vou mostrar Mano, um sim. pouco para vocês de como que eu consegui trabalhar junto com o Projeto Aquários para entender a variabilidade dos mapas de colheita. Então, o mapa de colheita é uma ferramenta. Isso que a gente tem que ter claro. O importante é o que tu faz com ela. E na quarta-feira eu pretendo mostrar isso para vocês. Então, não percam a quarta aí, que vai ser bem proveitosa. Uma boa noite a todos e nos vemos na quarta-feira. E se Deus Boa noite. quiser, minha câmera vai estar Pessoal, funcionando. Alô? Alguém queria fazer um comentário? Vão? Não. Não, não, eu não. Ok. Bom, espero que tenha gostado aí, João. Um abraço, boa noite. Show. Abraço, boa Boa noite. noite, professor. Abraço, até mais.